Uma semana bastante especial para os cristãos de todo o mundo, não só para nós luteranos, mas para todos os cristãos. Uma semana muito especial, onde nós estamos lembrando a Semana da Reforma. Uma semana especial, uma semana importante, e até mesmo queremos aproveitar esse período, esse momento, para nós refletirmos sobre aquele fato, aquela grande reforma que aconteceu, quer dizer, que iniciou em 1517. Se olharmos, na verdade, ela começou antes, né? Porque vem toda uma base, vem toda uma estrutura de vida, e oficialmente começou no dia 31 de outubro de 1517. E nós estamos aí para conversar um pouco com vocês sobre isso. Queremos saudar cada um de vocês na paz e no amor do nosso Deus. E para essa noite nós convidamos aí o pastor Ayrton novamente. Até convidamos ele por um motivo muito especial. Depois eu vou dizer para vocês, já chegamos lá. Vamos primeiro saudar aí o nosso convidado aí. Boa noite, pastor Ayrton. Boa noite, é uma alegria novamente ter o seu convite, pastor, e estar com esse povo querido da Congregação Concórdia, mas também de tantas outras e dos seguidores dessa página aí pelo Brasil afora. Eu espero, assim, daqui a pouco provavelmente a diretoria toda vai estar meio online aí conosco, a diretoria da Concórdia. Aí, de repente, aí eu espero aí que no final você não peçam para aumentar um pouco mais a contribuição para a igreja, né? Que estamos aí usando o teu tempo bastante aí, já estamos no terceiro momento aí, mas são momentos importantes e, para falar a verdade, momentos assim de muito crescimento e ao mesmo tempo de uma boa relação mútua que só nos faz crescer cada vez mais e nos aproxima. Então, nosso muito obrigado aí por você estar conosco novamente nesta noite. Quando eu falei antes pelo convite, que até mesmo lembrando aí do pastor Ayrton, foi porque o pastor Ayrton ele é autor de um dos livros, de um livro, 1517, a vida, a obra e a contemporaneidade de Martinho Lutero, que foi inclusive editado pela editora Concórdia, pastor Ayrton. Nem Não. Olhei a editora, não? Não, a editora é de Natal, é Graf 7. Aliás, Luc Graf. Eu não tinha olhado se era pela editora, eu desconfiei, eu achei que era. Não, esse foi feito ainda enquanto pastor em Natal. Muito bom. E eu quero, assim, já fazer uma recomendação para vocês, tá? Estou lendo o livro, não concluí ele, mas a leitura, até onde eu consegui fazê-la, está muito agradável, muito bom. E aqui fica a minha recomendação para que todos vocês também adquiram esse livro. Ele é bem resumido, mas ele traz muito assim o que de fato é importante, tanto para a época da Reforma, como também para os nossos dias, né? E é essa a intenção do nosso diálogo desta noite, trazer Lutero para os nossos dias, e por isso o tema herança, a herança da Reforma, ou heranças, podemos dizer, que são muitas heranças que ainda, não só os cristãos, mas a sociedade como um todo ainda está colhendo os frutos daquela reforma que iniciou em 1517. Então nós vamos ter aí um tempinho aí para conversar com vocês. Quero agradecer pela presença de todos que já estão em nossa sala virtual. Deixem sempre as perguntas de vocês, os comentários. Podem deixar ali na sala, no chat aí do nosso grupo. E aí, havendo aí possibilidade, nós já estaremos respondendo para vocês. E quem também não conseguir participar de toda ela, depois vocês terão a oportunidade de tanto acessá-la pelo Face da Concórdia, como também no meu canal do YouTube. E aí nós queremos então começar, pastor Ayrton.
nós queremos aí que você conte um pouquinho, porque eu achei bastante interessante o início, o que levou você a escrever este livro aí. Eu gostaria que você contasse um pouquinho a história desse livro, um pouquinho. Pois é, aliás, eu acho que o seu convite, ele fez reviver um pouco essa história, relembrar esse tempo de ministério, né? E até peguei na minha estante aí a primeira versão, né? Aliás, a primeiríssima versão do livro. Isso aqui eu emplastifiquei uma página de A4, né? Para durar um pouco mais, né? Mas a primeira versão foram páginas impressas para um congresso. Havia um congresso no Nordeste, e ele então iria ter como base de estudo aquela gincana. Ao invés de gincana bíblica, a gincana ia ser sobre vida e obra de Lutero. E eu cheguei em 95, em Natal, e esse congresso, então ele ocorreu em julho, e assim, uma congregação com pouquíssima gente, eram 9 adultos, e aí, à medida que vinha mais gente, mas vinha gente sem conhecer nada da igreja, né? E a gente não podia fazer feio lá nesse congresso também, chegar lá e não saber nada. Então, eu caladinho, sem falar com nenhum dos colegas pastores, usando o material do seminário e preparando, eu compilei um material e a turma estudou, né? E na época, inclusive, teve uma facilidade muito grande, foi todo um charme, né? Nós pedimos para o professor do seminário fazer a prova, elaborar a prova. Foram 30 questões e o professor Walter Steyer elaborou a prova e enviou direto a João Pessoa, onde era o local do congresso, né? E lá, então, e ele já mandou o número de cópias, né? Então, assim, bem cheio do sigilo. Isso era mais seguro do que Enem. Mais seguro do que a receita da Coca-Cola, claro. Mas teve aspecto assim, ele tinha sido meu professor e eu usei todo o meu material, eu tinha, aliás, eu tenho ainda, né, cada disciplina, as pastas e as anotações, né, e eu usei isso e compilei, né, e aí havia 2 notas, né, a nota individual, a maior nota individual de todos os congressistas e a soma, e aí dividido pelo número de adultos que fizeram a prova, então a maior nota de média por congregação, e nós vencemos as 2. Então foi assim, e isso fez com que ao retornar, pessoas da congregação dizem, pastor, olha, precisa ajeitar, aqui tem um erro de português, aqui tem um erro de digitação, vamos ajeitar isso, vamos usar mais isso, né? E isso foi incentivando, né? E ficou por vários tempos, aí depois mudou, era uma linha de computador, mudou para PC, aí tivemos que transferir aquilo, né? Deu trabalho, né? E então, de 95 a 2002, a gente ficava tirando xerox daquele primeiro, né? Aí depois a gente fez uma outra diagramação, uma outra fonte, né? E tudo mais, e aí lá pelo ano 2010, 2011, um amigo meu que tem uma pequena editora em Natal, a editora El Shaddai, ele chegou, o Egídio Macena, ele chegou e disse, pastor, e a gente colocava isso para as pessoas levar, era um livreto que a igreja tinha ali disponível para quem viesse visitar, pudesse levar e conhecer um pouco do luteranismo, né? E ele disse, olha, esse material, ele levou leu, e aí ele voltou, diz, ó, isso aqui não deve ficar só com os luteranos, as outras igrejas precisam saber disso, de que a reforma não caiu do céu, de que aquilo não foi algo tão simples, e de que Lutero pregou na porta da igreja, 95 teses, e tudo aconteceu, houve um trabalho intenso de muita gente e tudo mais.
E vamos fazer o livro. Disse, mas eu não tenho dinheiro para fazer. Não, mas a gente dá um jeito, né? E fomos indo, né? E realmente, então, financiei e ele ajudou. Depois eu fui vendendo o livro e pagando, né? Então fizemos isso. Só que antes de fazer o livro, ele disse: olha, falta uma coisa. O que isso tem a ver com a gente hoje? E aí essa parte, que é mais ou menos a metade das páginas, essa também foi feita assim com um desafio, em menos de um mês, sentado noite adentro, né, pesquisando, porque aí precisava dar corpo a coisas, a convicções pessoais e torná-las práticas e úteis para um público, né? E o público, para mim, é... Deu um corte, Desculpa, tá me ouvindo? oi. Isso, eu ia até Tá, pedir para você tá. retornar só um pouquinho que deu um corte. Sim, eu vi o corte. Então assim, o público-alvo do livro, ele foi o público das diferentes igrejas em Natal, porque eu tinha uma inserção muito forte, tive a oportunidade de ser presidente da Ordem dos Pastores Evangélicos de Natal, 99 e 2000, depois de 5 anos lá, e aí depois eu fui diretor de um seminário interdenominacional por 14 anos, de 2000 até 2014, até ir embora de lá, né? Então, assim, havia público, e aí vários seminários, pelo menos 3, onde eu dava aula de uma disciplina que era a de ação social. Então, tinha acesso a muita gente, e isso também interessou ao nosso editor, porque era um livro de venda garantida, né? E realmente a gente vendeu mais de 500 assim numa tacada, em poucas semanas, né? Então foi uma tiragem de 1000, e hoje eu busquei saber, eu trouxe uma quantidade de... Oi. Oi. Eu acho que o pastor está com um problema lá na conexão da internet. E aí, infelizmente, cortou de novo. Vamos ver se ele retorna. Só vamos aguardar. Ele está aí contando um pouco a história do livro dele, né, que ele editou, 1517, A Vida, a Obra e a Contemporaneidade de Martinho Lutero. E esta é uma obra que com certeza vale a pena a gente adquirir também. E fica aqui o meu incentivo, e eu acho que a Nelly, não consegui ver se a Nelly está na nossa sala virtual, mas nós tentarmos aí conseguir essa obra para que os nossos irmãos tenham em mãos isso. Vale muito a pena, de fato, adquirir essa obra. Então eu ainda não consegui terminar, eu não li toda a obra, todo o livro, mas o tema, ele é realmente um tema muito importante, muito interessante, porque não conta somente a história, não fica só no passado, mas o que acontece, o que conta a história, traz o fundo todo, como aconteceu a vida de Lutero, mas também traz a importância para os nossos dias. A obra que Lutero fez em 1517, que iniciou lá, né? Ela iniciou lá, conseguimos colher frutos até hoje. O fato de nós podermos usufruir da liberdade que temos, tanto espiritual como também de mundo, de certo sentido, nós ainda colhemos os frutos da vida que Lutero teve lá e da briga que ele teve. E é muito interessante aqui, irmãos, nós observarmos o seguinte, que Lutero, ele brigou com os grandes homens da igreja, com a autoridade, é aquilo que faz referência até mesmo ao quarto mandamento, né? Quando alguma pessoa tenta, de certa forma, impor algo sobre nós que não procede de Deus, nós temos total liberdade de fato, ir contra aquilo. Brigar para que a verdade prevaleça, né?
Opa, aí o pastor está retornando. E aí, pastor, pode continuar aí com a tua história aí que vale a pena. Deixa eu até dizer assim, eu creio que agora esteja até com duas conexões, não, acho que não. Mas eu troquei de rede aqui, tá chovendo e a instabilidade aí, acho que também tem a ver com o tempo, né? Ah, sim, Mas, isso. bem, então, onde é que eu estava mesmo, que eu me concentrei tanto para mudar de rede aqui? Na verdade, você estava contando Sim, lá. estava exatamente a questão do acesso a diferentes alunos, a uma grande quantidade, né? E aí o que Isso. eu ia dizer é o seguinte, não adianta você fazer propaganda que tem apenas um livro na editora Concórdia, um único. É doido, e quando você saiu do ar, aí eu estava fazendo propaganda, até falando com a Nelly aí para ela, para a gente adquirir. Agora Na, eu me lasquei. na verdade, assim, eu acho que para o ano que vem a gente tem ele novo. Já foi feita uma revisão e tudo mais, né? Então ele mesmo na editora Concórdia, quando cheguei, ele vendeu muito bem, né? Primeira tacada, assim, quando foi avisado, ele foi anunciado no Mensageiro, né? E aí, Aham. aí ficaram uns livros remanescentes por aí, ninguém mais falou nada, porque apenas quem ia na loja via ele, né? Aham. Então, como ele não era um produto com a logomarca da editora, então ele também não está no site, né? Então, com isso, agora então fica o desafio para honrar a tua propaganda. Ah, não, beleza. Ano que vem, então, pode deixar que nós vamos te ajudar aí a vender ele. Tá certo. Muito bem. Mas, pastor, eu gostaria sim, então, já que você pegou um pouquinho do apanhado da história do livro, que eu achei muito interessante, que partiu de uma gincana bíblica, e aí depois, como a coisa criou o corpo, né? É interessante a história, como os fatos vão acontecendo até de repente surgir uma ideia de editar um livro. E é muito bom o livro. Eu gostaria então que você, antes de entrar na herança, de fato, o que nós hoje colhemos da reforma, que você contasse um pouquinho então a história, o que de fato lá, a vida de Lutero. Eu acho que eu me identifico muito com a história de Lutero, não querendo ser Lutero, mas eu acho que a história dele é muito parecido com a história de muitos luteranos aqui no Brasil, né? Onde os pais fizeram de tudo, não tinham riquezas, mas fizeram de tudo para dar educação, para dar uma boa escola. E Lutero viveu isso na família dele, né? Então, uma família que tinha a igreja como algo inegociável, importantíssimo na vida, embora com algumas questões com um aprendizado extra-bíblico, né, que não condizia com a verdade. Mas aquilo que eles acreditavam que era importante para o filho, eles incutiram e deram condições para ele estudar, né? Então, esse aspecto, e Lutero foi um filho que honrou esse esforço dos pais, né? Essa dedicação e essa visão, e ele passou por tudo que qualquer filho passa, né? Que precisa ir sair de casa cedo, estudar, meio que se virar, e inclusive dentro cultura religiosa bastante difícil, né? Onde ele então não havia condição de envio de recursos, não estávamos nos tempos de hoje, né? Então, para ser o sustento, para encontrar a vida, né? Isso tudo foi muito difícil, e claro que havia também dentro da cultura
a questão da adoção de alunos, né? Então ele logo foi desenvolvendo habilidades musicais, e aí tem a dona Úrsula Cota que faz uma caridade extremada, adota ele por um tempo, né? E dá a ele condições de sobrevivência, vamos assim dizer, no seu período de escola, né? Então, fala, pastor. Eu ia perguntar justamente essa questão da vida financeira de Lutero e do pai dele, né? Porque o pai dele era mineiro, né? Uhum. Não das Minas Gerais, ele cavava minas mesmo. Mas, por exemplo, ele era proprietário da mina ou não? Não descobri isso. Eu tive essa mesma pergunta, mas na minha visão, a forma como o nível econômico que ele viveu, ele era alguém que trabalhava para outros e estava ali à mercê de receber um percentual. Essa é a minha conclusão. Não é um fato que eu consegui definir. Sabe por que me chama a atenção? Porque se o pai dele queria que ele se formasse em direito, e naquela época o estudo, eu creio que era muito mais caro do que é hoje. O acesso era muito mais difícil do que é hoje. Você segue uma boa linha de raciocínio. E aí, para o filho se formar em direito, ele tinha que ter condições de bancar isso, ou senão ele deveria ter uma fonte de onde retirar isso, né? Por isso que eu perguntei, né? Sim, faz todo sentido. Eu não obtive uma resposta à minha pergunta naqueles materiais que eu pesquisei na época, né? Para escrever. Mas, assim, independente da condição mais favorável ou não, a forma dele se sustentar nos estudos foi pedindo esmola e cantando, né? E quando ele então cai na graça do casal Kunze e Úrsula Cota, né? Tocando o alaúde, né? Então, esse aspecto, esse me fez pensar que ele não fosse o dono da mina, mas o sonho do pai querê-lo ver advogado faz sentido, de que de alguma base haveria para sonhar tanto, né? Sim, porque na época, eu imagino, mesmo um livro, para ter acesso a um livro, como era difícil isso, né? Uma coisa assim, que quando a gente olha os diferentes autores que escrevem sobre Lutero, ele devia ser um menino muito daqueles jovens que você conversa e você gosta dele, né? O apoio que ele recebeu no decorrer, ele devia ter recebido uma educação fantástica. Claro que a gente sabe, bastante rígida e tudo mais, mas assim, ele cai na graça da Úrsula Cota, ele cai na graça do diretor da escola de Eisenach, que dá a ele a oportunidade de estar aparecendo em público e poder então ser visto por pessoas que podem apoiá-lo, né? Então, assim, desde criança, as pessoas, eu uso a expressão, ele caiu na graça de pessoas que quiseram apoiá-lo, né? Então, a língua materna de Lutero, só para o pessoal ter uma ideia, a língua materna era o alemão, né? Sim, mas ele, aos 6 anos, os 5 para 6 anos, já falava latim. Pois é isso que me chama a atenção, né? Que com 6 anos de idade ele já sabia falar fluentemente o latim. Então tem que ter uma capacidade, uma sabedoria, inteligência também bem grande. Exatamente, né? E um acesso ao espaço de ensino. Nós temos que lembrar que nós estamos falando de uma Alemanha com índice de analfabetismo assim, de 90 e poucos por cento, né? 90 e poucos por cento da população, ela não tinha um grau mínimo de estudo, né, de acesso
a escola, né? Eu acho que o Brasil, há uns 40 anos atrás, devia ter uns 80% ainda, se não me engano, uns 40, 50 anos atrás, ainda o nível de analfabetismo aqui também era muito grande, né? Eu vejo assim, a grande parte dos nossos antepassados alemães, quando vieram ao Brasil, eles viveram coisas muito parecidas, só que eles já tinham aprendido com Lutero que a escola era importante e aprenderam a fazer via igreja a presença da escola na vida das pessoas. Mas se a gente olha as histórias dos interiores, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo, quando a igreja chega em Rondônia, ela já chega em outra época, mas mesmo assim foram fundadas escolas, né? Então, assim, esse aspecto onde os pais, o que podiam dar para os filhos era a educação, né? É interessante aí, até pastor, eu estava olhando aí, porque a gente tem às vezes a noção, quando falava de história de Lutero, que ele, na verdade, quando ele estava no mosteiro já, que aí, lógico, lá ele estudou a Bíblia, mas ele já tinha, né? Pelo que você conta aqui no livro, ele já tinha acesso a uma Bíblia antes disso, né? Na verdade, a Bíblia, o que eu descobri é que foi lá na biblioteca mesmo, mas o que eles estudavam muito era o Pai Nosso, os 10 Mandamentos, aquela questão que era a memorização na catequese, né? O que eu consegui perceber, que Lutero, quando foi para a catequese, já sabia tudo aquilo de trás para frente, né? Então ele tinha pais catequistas. Para mim, assim, quando Lutero dá aquela ênfase e escreve o catecismo para que o pai e a mãe tenham um manual para ensinar em casa, é porque ele aprendeu em casa, né? Ele aprendeu muito cedo, né? Coisas, mesmo de uma forma não tão alinhada com o que nós vemos que Jesus quer nos ensinar. Ele aprendeu com medo de Deus, mas aprendeu. Havia uma casa, uma família que levava a sério esse ensino para ele, né? E isso ele leva consigo, e quando a reforma desencadeia, até foge do controle dele, porque ele quer todos na escritura, e isso não acontece, e acontece um movimento de separação, de divisão, né? E nisso, e ele volta a enfatizar de que lá em casa as coisas precisam acontecer. Talvez quando ele usa aquela frase lá, como chefe de família, talvez ele traz isso de casa, né? Porque ele aprendeu isso com o pai dele, né? Para mim isso está bastante evidente. Eu não encontrei alguma coisa escrita, porque a minha biblioteca era aquela biblioteca de seminarista que foi para o campo e tinha aqueles livros, né? As obras de Lutero não estavam ainda disponíveis aí em grande quantidade, né? Então eu me baseei muito nas aulas de história, como eu disse, e foquei. Também nunca mais eu fui atrás de ampliar, né? Talvez agora seja a hora de fazer isso, né? Ainda mais com a propaganda do livro, né? Não, entendo. Ainda mais com quem faz a propaganda, né? É isso aí. Ei, pastor, mas tem uma coisa bem interessante que me chamou a atenção, que eu queria até abordar, a questão da Bíblia, né, que ele teve acesso já. Na Universidade de Erfurt. De que já tinha pessoas que estavam em torno de Lutero, que já tinham esse conceito muito forte da salvação pela graça de Deus, né? Se a gente pega, eu não sou um historiador para pegar esses detalhes, né, mas cerca de 100 anos antes, João Hus foi queimado vivo, idênticas ao que Lutero passou a estudar. Então Lutero não tirou isso da manga, né? Aquela passagem bíblica de Apocalipse, que as portas do inferno não prevalecerão contra
igreja, isto estava em cumprimento também naquele período tão difícil de trevas na igreja, né? Havia gente que se mantinha fiel à interpretação clara das Escrituras, da obra de Jesus para a salvação, mas essas pessoas elas eram engolidas pelo sistema poderoso da elite da igreja, né? Que inclusive condenava à fogueira pessoas que fossem ousar se colocar contra ou contradizer o discurso oficial. Então, o João Hus, né? João Hus, então, morre, e tem um momento quando Lutero é chamado de hussita, né? Quando ele começa a fazer algumas afirmações, né? O próprio Tomás de Aquino também tem algumas questões que inspiram, e Lutero então vai e pesquisa estes elementos, né? E começa ali trabalhar o seu pensamento teológico. Quando você estava fora do ar aí, eu falei com os nossos participantes da live aí que era interessante que Lutero, naquela época, se ele não tivesse brigado contra as autoridades da igreja, até hoje, quem sabe nós ainda estaríamos cegos espiritualmente nesse sentido, né? Apesar que, assim, como tinham pessoas em volta de Lutero que também já acreditavam nisso, Deus certamente ele ia, se não fosse Lutero, ele usaria outro para despertar essa verdade e restabelecer essa verdade, né? Então é interessante que Lutero ele vai contra a autoridade da igreja, mas isso até para mostrar para os ouvintes aqui que quando uma lei de um país, ou até mesmo a lei dentro da nossa congregação, dentro da nossa IELB, se acontece problemas doutrinários, nós por mais que vamos sofrer, nós temos que brigar, né? Eu diria a mesma coisa com um outro viés. Quando Lutero vê que as coisas estão erradas, ele se aprofunda mais ainda na fonte balizadora, né? Onde deve a fé estar baseada. E ele então pega as Escrituras, é como se ele pegasse a Bíblia e começasse a bater no que está contra ela, né? Diferente, onde por vezes em nosso tempo nós começamos a brigar com pessoas por causa de posicionamentos nossos, né? Nós queremos impor nossa verdade. Não, ele briga por uma verdade que não é dele, né? Uma verdade outorgada, e isso traz uma outra força. E aí a disciplina que ele recebe dos pais, o conhecimento, né? Então, Lutero estava preparado para um tempo que estava bem propício para acontecer algo novo, né? Nós podemos ver o movimento renascentista, a questão de que o ser humano é o centro das atenções, né? E ele vive num tempo onde até a vida era tão religiosa, para tudo se fazia consultas religiosas para tomar uma ou outra decisão, e não é aquilo que nós temos na nossa vida, orar a Deus, né? Mas era a religiosidade externa, ela exercia um domínio sobre as pessoas, e as pessoas não tinham uma iniciativa, não faziam nada sem a bênção da igreja, né? E isso aí ele pega todo esse aparato, toda essa forma da igreja funcionar, e aí ele coloca a Bíblia no lugar da igreja. E aí quebra o pau, né?
Porque daí as pessoas, elas buscavam, elas tinham Deus e a igreja, talvez até em ordem invertida, a igreja e Deus como algo sagrado e necessário na vida. Mas o sistema era opressor, porque quem conduzia não era religioso, não era teólogo e não fazia isso na dependência de Deus, porque o próprio Papa da época, Leão X, talvez é o que não conhecia nada da Bíblia, né? Ele comprou com bens materiais o direito de ser Papa, né? Então, assim, o momento era muito propício, como ele era. E aí, quando Lutero usa aquelas expressões bem arrogantes, parece, né? Mas ele sabe o que ele está dizendo, né? Diz, olha, o Papa conhece tanto da Bíblia quanto um jumento de tocar alaúde, né? Então, ele faz aqueles trocadilhos, assim, que parece uma ofensa, né? Mas ele chama o povo a entender, diz, olha, um jumento com aquelas patas não vai tocar alaúde, né? Então, para dizer assim, olha, ele não sabe do que eu estou tratando, né? E quem sabe por isso que depois ele acabou dizendo, olha, se me provar biblicamente que ele sabia que não sabiam nada mesmo, né? Então... Exatamente. Então, assim, existem coisas, e para mim eu tomo essa mais uma lição. Existem coisas que estão ruins, que Deus permite ficar péssimo, para que o momento propício de correção. Eu nunca falei isso dessa forma, mas é um sentimento. Cortou a última palavra sua, que o momento propício é de correção, é isso? Sim, de correção, né? Fica tão ruim, fica péssimo, né? E naquilo está todo mundo sentindo algo precisa mudar. E então Deus usa aquela situação e conduz para uma renovação, para algo novo, né? Então, naquele momento, não era só o clero que estava sentindo que estava difícil, os políticos, os governantes. Então, assim, e Lutero, com o conhecimento, e talvez a mãe de família, agora eu até me foge o sobrenome da mãe, mas ela é de uma linhagem mais, como é que chama mesmo? De família, não família real, mas de famílias nobre. Mais nobre, essa é a palavra, tá? Não saiu mesmo, de família nobre. Então ela tem um grupo familiar, ela vem de um grupo familiar que tem uma inserção social mais forte, né? E isso tudo se coloca a favor de Lutero num momento onde todo mundo estava clamando por algo novo. Tanto é que príncipes protegeram, nobres protegeram. Então, assim, Deus usou tudo isso, porque aquele momento lá de Worms, quando ele diz assim, olha, se tiver em Worms mais demônios do que telha nas casas, eu mesmo assim eu entro, aquilo é muito forte, porque tinha poderes contra ele, né? Então ele não tinha chance de sair vivo de lá, né? E tanto é que o amigo dele, Frederico Sábio, com a sabedoria dele, rapta ele, porque ele percebe em Lutero um cara teimoso que não aceita de que o bicho vai pegar, né? Ele não fugia, né? Ele não fugia da raia, né? Então, esse amigo, percebendo de como as coisas estavam, o Papa tinha excomungado. Excomungado significava ser abaixo de cachorro, porque qualquer um que ele matasse seria um benefício para a sociedade, porque eliminar um excomungado era quase que uma bênção, né? Então, assim, a gente às vezes usa, seu excomungado, né? Não tem nem ideia do que aquilo ali significava naquele momento, né? Pois é.
A Melita tem até uma contribuição aqui. Ela disse assim: ouvindo a live sobre a questão financeira e a profissão dos pais de Lutero, quando estivemos lá na Alemanha, segundo informações obtidas, eles não eram tão pobres, inclusive estava ligado em funções do governo, né? Então, realmente, o Verno e a Melita eles tiveram aí a alegria de ir lá conhecer e falaram que a casa de Lutero era muito grande mesmo, né? Sim. Eu acho que quando eu falei da mãe de Lutero, então de família nobre, né? E depois, então, Lutero mesmo, ele chega a ter influência sobre os governantes, aquelas cartas todas que ele escreve, a nobreza cristã da Alemanha e tudo mais, e não é só de hoje. Naquela época também, os benefícios que se tinha, ele era professor universitário, né? Professor universitário também não era pouca coisa, né? Então ele tinha o seu ganho, né? Dentro da perspectiva de vida, né? Então lá o pai dele, esse que tem que é de família mineira, né? Mas exatamente também sem uma definição na minha pesquisa se eram dono de Minas ou trabalhadores de Minas, né? Muito bom. Pastor Ayrton, né? Quando se fala em reforma hoje, a gente logo pensa em uma nova pintura, dar uma lixada na igreja, arrumar a calçada, enfim, ajeitar o que está estragado, mudar o telhado. Mas quando nós falamos em reforma de 1517, nós estamos tratando do que, então? Voltar à forma inicial. Né? Então, o termo reforma na língua portuguesa, ele nos remete à renovação, né? E o termo, naquela cultura, naquele contexto, e na teologia, ele remete ao retorno à forma inicial, a forma da Igreja dos Apóstolos, né? Então, nesse sentido, por exemplo, algumas igrejas evangélicas, elas usam a expressão igreja reformada, sempre reformando, como uma dinâmica de constante mudança, sim, mas não mudança de afastamento da base, né? Então, nesse sentido, até agora nos concílios, o presidente fala muito disso, né? Diz, nós precisamos ler a Bíblia e fazer teologia para o nosso tempo. Nós não podemos só ficar repetindo o que outros disseram. Então, nesse sentido, a reforma ela é ativa e viva, porque nós precisamos ver como os nossos antepassados pegaram a Bíblia e deram resposta para o seu tempo, e nós pegarmos a mesma Bíblia e dar resposta ao nosso tempo, né? Voltar sempre à base bíblica, mas ter... agora, por exemplo... Imagina a doideira, né, de nós de uma hora para outra fechar os templos, e como é que você vai fazer batismo, como é que você vai fazer Santa Ceia e tudo mais. Então algumas iniciativas houveram, estremeceu um pouco, né, mas nós precisamos encontrar uma forma de ser teologicamente bíblicos, fundamentados, claros, sem heresia, para um novo tempo. Eu creio que algumas pessoas não vão retornar ao templo. Por quê? Eu não estou falando de jovens ou adultos, eu estou falando de velhinhos, que enquanto não tem uma vacina, se leva lá 2, 3, 5 anos, eles vão ficar em casa, né? E nós precisamos de uma forma de que todas as bênçãos que Deus concede por meio da igreja cheguem até eles. Até você falando que reforma significa voltar às origens, né? Isso me faz lembrar que Deus fez uma grande reforma em Cristo, né? E nos fez voltar ao paraíso de novo, né? Exatamente. E fez uma reforma no dilúvio, né? Voltou, fez, olha, tá, vamos recomeçar aqui, né? E mostrou quem está no comando da história da humanidade, né? Então, nesse sentido,
Cristo, então, realmente, a volta à forma de dependência de Deus, de reconhecimento da bondade de Deus e tudo mais, né? Legal. Hein, pastor, essa reforma, então, toda doutrinária que houve naquela época de restabelecer a verdade, de trazer de novo a verdade, e que essa verdade fosse anunciada ao povo para que o povo não continuasse mais escravo daqueles que tinham o conhecimento em suas mãos e que tinham o poder em suas mãos. Porque a Sim. partir do momento que a verdade se espalha, eles perdem esse controle sobre o povo, né? E essa reforma que começou lá, o que nós poderíamos trazer então daquilo lá para os nossos dias? E a gente vê que não é só os cristãos que estão colhendo frutos disso. Toda a sociedade colhe fruto ainda dessa luta de Martinho Lutero lá em 1500, né? Eu diria assim, isso é muito amplo, né? A primeira questão, por exemplo, nós cristãos somos muito acostumados a pensar que se eu evito o pecado, eu fiz a minha parte. Só que, quando a gente olha para Lutero, ele tem uma visão de que não é só eu viver uma vida piedosa, mas eu preciso evitar que os outros cometam o pecado. Ele se lança a ser um inibidor da maldade humana. Eu estou preparando uma palestra para sábado e eu encontrei algumas... Eita, eu pensei que estava nesse computador, está nesse que eu estou falando aqui. Eu encontrei algumas expressões, algumas questões, porque Lutero ele acredita que o fim do tempo vai chegar logo, né? Ele está assim, de que Jesus vai voltar amanhã, né? Então ele está vivendo num mundo místico, apocalíptico, religioso ao extremo e com forte ênfase de fuga do mundo. A vida monástica diz, olha, te afasta do mundo, tem clausura para você agradar a Deus. E aí a tensão disso, ao mesmo tempo ele convivia com, olha, o ser humano é o centro de tudo, ele decide, ele pode, né? E dentro desse contexto, em 1514, Lutero lhe afirmou que a igreja fez da terra a sua pátria e busca a sua riqueza. A riqueza, aliás, a igreja vende segurança na terra por meio de indulgência proteger os cristãos dos castigos divinos. Ele começa a questionar isso. E aí ele tem um olhar de que Satanás não se contenta em invadir a igreja, ele também quer governar o mundo, para destruir a criação de Deus e reintroduzir o caos que havia antes da criação. Por isso ele conclama a não apenas ficar firme na fé, mas também a sobreviver no mundo. Então ele não entrega a igreja e o mundo ao caos. Ele crê que onde o evangelho é pregado, há a possibilidade de sobreviver aos ataques de Satanás. Esse aspecto da sua fé e teologia estão evidentes no conhecido hino Castelo Forte. Por isso, ao compreender a graça de Deus, Lutero saiu do mosteiro e foi viver sua fé no mundo real, onde as demais pessoas viviam. Então, dentro dessa perspectiva, né, a gente percebe que para Lutero, a vida cristã ela ocorre no mundo real. Aquilo que nós vivemos. Viva a sua fé ali onde Deus lhe colocou. Isso é uma herança muito clara do luteranismo. Outras teologias não falam desta forma, né? Até mesmo para dizer a mesma coisa tem uma outra forma de dizer. Para nós, o desafio nosso é viver. E aí,
com essa situação mística toda e o mundo intelectual colocando o ser humano como centro, e a crença de Lutero em cima de que o diabo quer bagunçar tudo e se Deus entregou a vida de Cristo para a remissão dos pecados, para a redenção, ele quer que eu não deixe que o diabo tome conta do mundo. Então dá para entender um pouco essa gana, esse gás de Lutero, a forma que ele acreditava, né? Ele tem muito do apóstolo Tiago, né? É você viver a fé, é você colocar em prática aquilo que você acredita, que de fato você confessa todo culto que você tem no coração. Na verdade, é viver a fé. Exatamente. E é interessante a ideia dele, porque é isso que na verdade acontece. Por exemplo, quando nós pregamos o evangelho, quantos corações ao mesmo tempo o poder do Espírito Santo não está acalmando e não está mudando? Sim, sim. A gente não tem ideia do alcance daquilo que a gente ensina, prega ou algo. Mesmo assim, a gente está aqui sentado, se vendo e falando quase que num bate-papo, nós não temos ideia de como essas palavras são recebidas, como elas ecoam e o quanto algumas pessoas de repente estão vivendo ou necessitando ouvir isto, ou nunca ter pensado nessa perspectiva. Nós não temos domínio disso. Por isso nós temos que ter muita responsabilidade no que falamos, né? E a grande preocupação, na verdade, é pregar o evangelho em sua pureza. Esse é o grande desafio, e eu digo isso para mim, como pastor, e eu creio que para ti e para todos os pastores, essa tem que ser a primeira preocupação. Quando você tem o privilégio de conversar com uma pessoa, e até as pessoas te procuram, buscando a tua orientação, você falar da parte de Deus, não daquilo que você, como ser humano, gostaria que fizesse. Você até pode dar uma orientação como humano, eu digo, por conhecer, por viver muitas situações bem semelhantes ao que o outro está passando. Mas você levar esse evangelho de uma forma clara e pura, sem colocar nossa intenção do que nós achamos que deveria ser. Muitas vezes, talvez até uma orientação, ela vai contra daquilo que nós estamos como humanos querendo. Mas a palavra de Deus deve prevalecer sempre nesse momento. Então, a preocupação de ensinar corretamente, né? E nesse sentido, nós vivemos um tempo onde a pessoa diz assim, olha, aqui na Bíblia está escrito assim, mas eu penso diferente. E o eu penso é o que é para valer, né? Então a gente vive situações que são bem difíceis, né? Para uma vida cristã e uma teologia, né? Nós estamos sendo bombardeados agora não pelo movimento renascentista, mas por outras ideologias a abrir mão da Bíblia para ser politicamente correto, né? Aí a gente entra num perigo muito grande. Olha, eu sei que a Bíblia diz, mas eu penso diferente. No momento em que você começa a entrar nesse caminho, daqui a pouco é você que decide o que é Bíblia. E quando você decide, já não é mais Deus falando, é você. E você não se salva porque você não é o seu Deus. O seu Deus está fora de você. O Deus que nos criou e que nos salvou, ele está acima, além e fora de nós. Ele está em nós por meio da fé, mas nós vivemos na dependência dele. Mas o mundo nos bombardeia com ideias e ideais a nos colocarmos como deuses das situações, e às vezes a gente nem percebe, porque isso é tão sutil. É como se fosse em busca de uma modernidade. E isso me fez lembrar do texto da epístola desse final de semana, 1 Tessalonicenses 2,13, né? Que lá ele disse assim, Paulo deu graças a Deus por mais um motivo, que era que aquelas pessoas, elas acolheram a palavra
que ele estava anunciando como palavra de Deus e não de homens. E quando nós acolhemos a Bíblia como palavra de homens, bom, aí cada setor da sociedade vai tirar aquilo que não presta, que na visão dele não presta. Os homossexuais vão rasgar uma parte da Bíblia. Aí os adúlteros também vão querer fazer isso. Aí os ladrões também vão querer fazer isso. Aí os charlatões também vão querer fazer isso. Então, o que sobraria da Bíblia se nós a acolhêssemos como palavra de homens? Aí seria fácil. Então, é exatamente aquilo que me agrada o coração que eu vou querer ouvir, e não aquilo que eu deveria estar ouvindo. Né? Essa semana, eu lendo a palestra de sábado, eu vou partir do texto de Romanos 1,17, o justo viverá por sua fé. E é interessante, eu não tinha pensado nesta forma como Lutero entende. Ele entende, olha, o pecado, a religiosidade externa, o mundo, ele me oprime, né? A religiosidade externa, ela me oprime, exigindo de mim o que eu sou incapaz no campo da salvação por obras, né? O justo viverá por fé. Ele diz, poxa, agora eu sou livre para depender só de Deus. Às vezes a gente pensa que ser livre significa ser livre inclusive de Deus. Né? Esse é o problema. Esse é o problema. Mas a compreensão dele é que a liberdade, ela é exatamente uma liberdade onde nada mais me prende. E eu posso estar dependente. Eu faço aquela imagem, eu posso estar pendurado livremente só na mão do Senhor. E de ninguém mais. É aquilo de você colocar a tua vida, de fato, em cima da Escritura. É você crer, é você mergulhar para dentro dela e dizer cada palavra que aqui está escrita, ela é para mim e ela é dita por um Deus que é fiel, um Deus que merece a nossa confiança. Não é qualquer um que está dizendo isso. Mas é Deus. E quem é Deus? Né? Quando nós olhamos o Salmo 100 lá, né? Saibam que o Senhor é Deus. Que Senhor? Né? Que Senhor é esse? Nós somos dele. Somos feitos por ele. Somos rebanho, somos seu povo. Olha que privilégio nós pertencermos a esse Deus tão maravilhoso e magnífico que nós temos. Né? E aí, como cristão, nós mergulhar e simplesmente firmar nossa vida nessa palavra. Esse é uma das grandes heranças que nós temos aí desta reforma de Lutero, não tenho dúvida disso. Né? Exatamente. Eu acho que entre as outras heranças, talvez uma das primeiras que ele coloca no livro da Liberdade Cristã, em 1520, quando ele nos lembra de que quando nós somos cristãos, nós estamos a serviço de propósitos de Deus. Né? E quando ele coloca, a palavra usar às vezes não é tão adequada, mas eu digo, Deus nos usa para fazer a obra dele. Né? E Lutero, então, nesse livro da Liberdade Cristã, ele diz assim me porei à disposição do meu próximo como um Cristo, do mesmo modo como Cristo se ofereceu por mim, nada me propondo a fazer nessa vida a não ser o que vejo ser necessário, vantajoso e salutar ao meu próximo, visto que pela fé tenho abundância de todos os bens em Cristo. E aí ele migra, quando o meu centro de vida é Deus, o próximo, ele é o segundo centro de gravitação da vida, não sou eu, porque eu estou nas mãos do Senhor, eu pertenço ao Senhor, eu estou garantido com o Senhor, e por isso eu posso olhar para o meu próximo e estender-lhe a mão. Então isso não é me colocar
abaixo ou me amar menos, mas na mesma medida, por causa de toda a garantia que eu tenho por estar nas mãos daquele que é o dono do universo, e o segundo centro de preocupação minha é o outro, porque eu já estou nos cuidados do Senhor. Se a gente não fala. Esse termo usar, realmente ele dá a ideia de que ele te usou e depois descartou, né? Exatamente, porque na língua portuguesa ele tem esse sentido, né? Então, por isso, eu sou um instrumento. Eu penso que capacitar ou capacita, né? Deus nos capacita para fazer a sua obra. Isso dá a ideia de que é uma coisa constante, pelo menos na minha leitura, assim, né? Não, é tranquilo, mas até mesmo capacita, é mais do que isso. Eu me torno ferramenta dele para ele fazer a vontade dele. É mais do que uma capacidade minha que eu desenvolvi. Ele ultrapassa esse conceito também. Mas os dois juntos ajudam mais ainda a compreensão, né? Muito bom. Isso aí é uma coisa realmente que a gente precisa estar sempre lembrando e nos firmando sobre essa questão da herança, dos frutos que nós podemos produzir hoje como cristãos. Olhar para o passado e ficar olhando lá não vai resolver o nosso problema, mas olhar para o passado e aprender com ele e buscar novas metas de levar esse evangelho, ali está o segredo, acho que dessa parte histórica e dessa herança de Lutero também. Exatamente. Eu preparei 4 frases, uma eu li, a outra é uma frase que está na revista Vox Concordiana, a base inicial da citação na obra de Lutero eu ainda não consegui, mas veja como Lutero se expressa. Nós vivemos na terra para sermos úteis aos outros. Caso contrário, seria melhor para Deus nos deixar morrer assim que batizados. Mas Ele nos deixa viver aqui para que possamos levar outras pessoas a crer, fazendo por elas o que Ele fez por nós. Esse fazer, ele é uma decisão nossa, né? Ela é uma resposta. Exato, a presença do Espírito em nossa vida nos torna úteis ao Senhor, né? Nos torna seres que são capazes de fazer aquilo que o Senhor quer que seja feito. Não compensando, nós não vamos deixar de ser pecadores, mas às vezes a gente tem uma ênfase tão grande de que nós somos pecadores como se fôssemos inúteis para tudo. Não, o Espírito Santo nos torna novas criaturas e por meio destas Deus age. E é interessante essa visão. Eu penso que nós temos que ressaltar isso, porque é o Espírito que nos usa. Exato. E nós temos dificuldade em lidar com isso como seres humanos e até mesmo como cristãos. Nós temos dificuldades, a gente sempre acha que o outro está querendo se mostrar. E, no entanto, a gente esquece que é o Espírito Santo que está usando, não, mas está ali, a pessoa está sendo uma ferramenta, agindo na vida dele, para um propósito de Deus, né? Eu acho que nós nunca devemos perder o medo de nos afastar de Deus por orgulho, mas por outro lado nós temos que ter coragem de perceber que é possível se ver como instrumento de Deus para alguma coisa, sempre com humildade para que não estejamos agindo egoístamente e se imaginando quase deuses. Então, assim, o luteranismo ele tem um cuidado muito grande para que você não queira ser mais do que você é. Isso é muito importante. Mas, por vezes, este cuidado faz você um nada, né? E aí você não permite Deus agir, né?
porque, não, eu não quero aparecer. Não, não é para aparecer, é para Jesus aparecer em você. Mas para isso você tem que caminhar, você tem que ir, né? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai do céu. Então, o problema não é ver as boas obras e glorificar o Pai. O problema é quando você quer ser visto, né? E aí, como a distinção entre você ser visto e as obras, é muito fácil confundir as duas coisas. Alguns entre nós resolvem dizer, não vou fazer nada, para não aparecer, para não me tornar orgulhoso. Então, esse ponto assim de equilíbrio, ele não é fácil, mas é preciso ter coragem. Só que ao mesmo tempo ele está pecando, né? Porque ele está sendo omisso. Exato. Então nesse sentido, assim, eu já afirmei em outras oportunidades, assim, eu não tenho medo do luterano ter uma questão de confiar no que ele faz para ser salvo. A salvação por graça, ela está muito claramente incutida. Então é tranquilo incentivá-lo a mostrar a fé e a salvação dele por meio de atitudes. E se nisso alguém desequilibrar, sempre existe lei e evangelho, orientação, palavra amiga, mas às vezes as pessoas são mais intimidadas a não pecar pelo fazer, mas pecam pelo não fazer, pela omissão. Quando a Escritura diz de Cristo vos revestistes, né? Isso é tão grande, isso é tão imenso, que se nós de fato pegarmos só isso de Cristo vos revestistes, nossa, nós cristãos temos todos os motivos para caminharmos de cabeça erguida, caminharmos felizes, caminharmos em confiança, porque nem mesmo a morte nos separa de Deus. Nós temos essa confiança ou não temos? Às vezes eu penso que parece que nós não temos essa confiança. Parece que há uma dúvida, né? E ao lado disso, a palavra do apóstolo Paulo, se não me engano, em 1 Coríntios 11, 1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Então, assim, claro que a doutrina espírita quer levar a pessoa a se tornar um Cristo por imitação, mas não é isso. Não é isso que está ali. Aquilo que Cristo nos mostrou fazendo, você olha os milagres de Jesus, a forma como ele interveio na vida das pessoas, resolvendo, solucionando coisas que não tinham nada a ver com salvação. Tinha a ver com a dor do dia a dia, da família, aqueles leprosos voltando para casa, né? Dando de comer aos filhos, né? Evitando que esposa e filhos estivessem passando fome numa cultura onde a mulher não tinha renda própria, né? Então a intervenção que isto ocorria, e era uma intervenção social, embora com o seu poder divino, a forma de intervir era sobrenatural. Levanta-te, anda, você está curado, né? Nós não conseguimos fazer assim, mas nós podemos pagar uma consulta, ir atrás, ajudar a fazer uma cirurgia, né? Ou como eu brinco em algumas palestras, né? Eu já consegui ajudar, assim, a pessoas que não enxergavam bem, enxergarem bem novamente, né? Ajudando a comprar o óculos, né? É a forma que ele tem e é fácil, né? Exatamente. Basta identificar o grau que ele precisa e botar no rosto dele. E para a pessoa que não tem o recurso para comprar o óculo, esta ajuda é um verdadeiro milagre. Sim, sem dúvida. Deus está te usando para que ele possa enxergar, né? Exatamente. Aquilo, Deus, ele te abençoa para que você possa abençoar outros. Ou Deus te abençoa para que ele consiga abençoar o outro também. Enfim, é usar o teu dinheiro para benefício dos outros. É claro que a gente não está querendo que ninguém explore ninguém, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Lutero dizia que nós somos pequenos cristos, é isso? Sim.
Pois é, e aí diante de tudo que nós falamos, qual é o problema de nós querermos erguer o rosto, de meter a cara por aí, no bom sentido, né? E mostrar esse evangelho? Porque o sentido dessa frase de Lutero é justamente pequenos cristos, por quê? Porque você vai levar o evangelho a uma pessoa acamada, ou até mesmo um visitante que vem para participar de um culto, você está levando o evangelho a ele. E quem sabe é um momento que o Espírito Santo está agindo no coração daquela pessoa e transforma ele. Então, qual é o problema, às vezes, de nós fazermos as coisas e tornar isso conhecido no mundo? Eu acho que, pastor, assim, na sua fala eu me lembrei das crianças, né? E Jesus diz: tende a fé pura e simples como as crianças, né? Aí aquela criança que diz para os pais: olha, eu quero ir na igreja porque na igreja tem Jesus. E Jesus pode ser tanto o pastor quanto a professora de escola bíblica, né? Ela na sua simplicidade, ela pega e faz uma referência, ela imagina Jesus a partir daquele que fala de Jesus para ela, né? E isso ocorre, nós não temos essa noção sempre clara diante de nós. Os vizinhos nossos imaginam Jesus a partir do que nós fazemos e falamos, então menos encrenca na vizinhança, né? Porque às vezes é o mais encrenqueiro da rua, e aí no domingo diz: olha, vamos comigo para a igreja. Aí a pessoa é tão educada e ela fica calada, para não dizer para me tornar igual a você, né? Então assim, o ser pequeno Cristo, o estar representando a mensagem de salvação por meio da nossa vida, isso é muito sério, e isso não se faz só falando, isso se faz especialmente vivendo, né? Pastor, aqui tem no teu livro, na página 71, a reforma protestante na perspectiva política, né? Nós estamos vivendo um período agora de política, e tem muitos irmãos nossos aí concorrendo a cargos de vereadores, eu acho que também prefeitos devem ter por aí, e é interessante a gente ver isso também. Como é que essa perspectiva aí, como é que isso trouxe alguma coisa para a política? Lutero tem muito clara a distinção do reino da esquerda e reino da direita como duas formas de Deus governar, e Deus governa por meio de pessoas, o mundo, e por meio do evangelho a igreja, mas a igreja ela é governada por pessoas enquanto governo humano, como nós aqui, diretoria nacional, você ali, pastor, diretoria, que é parte do reino da esquerda, mas aquilo que salva é chamado de reino da direita. E aí, voltando para a questão da perspectiva política, o Lutero ele tem uma convicção muito clara de que ele, como teólogo, precisa alertar os políticos de que eles estão a serviço de Deus e não do diabo. Para mim é muito interessante quando ele escreve aos príncipes, e ele escreve para qualquer príncipe, ele escreve seja cristão ou não, diz: olha, você não está aí para fazer o que você quer, né? Você está a serviço de Deus. E aí Lutero vê a política no primeiro artigo. Isso não está no livro, essa já é uma reflexão posterior, né? Sim. A criação, né? A criação precisa ser governada, eu preciso ter um jeito de cuidar da criação, e isso é divino, e é entregue ao humano, e é coisa de cristão, de igreja, né? O problema nosso hoje é quando a gente idolatra a política, né? E no Brasil a gente está vivendo uma questão tão terrível a ponto de ter uma expressão clara da manifestação da graça de Deus
forma que não dá para pregar agora. Porque se você usar um determinado texto, você vai ser visto como defensor de uma linha política. Isso é doença, isso não é fé cristã, não é assim que a gente deve viver o envolvimento. Não dá para demonizar ou endeusar partidos e linhas, né? Até mesmo agora há pouco, quando você mencionou a mão esquerda e a mão direita, né? Se falar no nosso contexto aí, nós vamos estar correndo um risco sério aqui, cara. Eu não estava nem pensando nisso, eu estava tão focado na teologia que eu esqueci da parte prática, né? Pois é. E aí, falando da política, hoje até você abordou que está complicado mesmo, né? Complicado, por mais que você se cuide, as pessoas elas tentam logo dizer que você está defendendo um lado, né? E isso é complicado nos nossos dias, né? Lutero, eu escrevi uma questão aqui, qual é o pensamento deles, qual é o modelo de governo que nós queremos? Aquele que favorece o trabalho, a justiça e a paz em favor de todos os cristãos. Uma questão, teve uma vez, Antony Garotinho era candidato a presidente da República, não sei nem que época foi isso, né? Mas era lá nos 2000 e alguma coisa, né? E aí um pastor pentecostal escreveu um artigo para o jornal e, tipo assim, convocando o povo para votar nele, dizendo assim, chegou a nossa vez, esse era o título, né? E aí eu, assim, a queima-roupa, escrevi outro artigo, mandei para o jornal e saiu no domingo seguinte. Quando chegará a vez de todos? Né? E essa é uma perspectiva. Nós temos cristãos que querem ir para a política, governar a cidade com a Bíblia. Não, governar com as leis que existem e mudar aquelas que precisam ser mudadas e viver a governança com a ética cristã dele. Né? Essa visão de Lutero. E ele alerta os políticos, diz, olha, vocês fiquem atentos, mas ele não faz os políticos se dobrarem à doutrina da igreja. Né? Ele tem uma visão de que é importante que os políticos sejam cristãos, mas eu não encontrei nele uma defesa de que melhores governantes. E a gente já percebeu no Brasil que também não é verdade que cristãos são melhores, porque quando acontecem coisas, as pessoas, os partidos, as pessoas estão misturadas, né? Então, há necessidade de instrumentos públicos que realmente coíbam, né, as falcatruas e punam aqueles que cometem erros. Essa é a construção que precisa ser feita, né? Um dos problemas, acho que faz com que no Brasil, eu já estou dando uma leitura minha, de que a gente vive essa acirrada disputa, né, envolvendo gente, inclusive da igreja, né, de diferentes setores, demonizando um lado, endeusando o outro. Para mim isso é uma cegueira que vai levar a um caos, né? Porque e até mesmo diante de certas situações que acontecem, né? Que a gente vê acontecendo e aconteceram e não tem como a gente argumentar. Famílias que não se conversam por causa de política, basta pensar assim, é isso que Deus quer? Né? Ele quer que nós estejamos nos desentendendo por estar defendendo uma linha ou outra? Com certeza não. O nosso papel é anunciar a salvação e viver paz, justiça e serenidade neste mundo. Agora, isto precisa ser trabalhado com leis. O governo só pode fazer o que a lei manda. Então, nós temos leis ruins, nós precisamos leis melhores.
Mas no momento que nós tivermos cristãos querendo fazer leis para proteger cristãos, nós vamos estar fazendo a mesma coisa que tem se feito, né? Cada setor, os garis, eles elegem um vereador para cuidar dos interesses dos garis. Os empresários, e aí vai, né? Aqui em Porto Alegre, o que tem de candidato a vereador com cachorro no colo, não vi ninguém com a criança no colo ainda, na propaganda, né? Falando nisso, até escutei na Gaúcha aí que tem um candidato aí falando que ele é o candidato dos animais, né? Agora você imagina, não está cuidando nem das pessoas, né? Sim, e ele esqueceu que os animais nem título de eleitor têm, né? Pois é. Eita, não, aparece cada uma que eu vou te falar, viu? Até eu lembro do Renato Bauerman, quando ele fez a live, daí nós estávamos comentando isso, né? E aí ele colocou que ele exerceu o cargo público e contou um pouquinho da história dele. E é interessante, e aí ele disse assim, se nós cristãos não nos colocarmos à disposição, não adianta nós brigarmos, porque não tem. Se nós não colocarmos pessoas lá, e até se tiver algum candidato aí me ouvindo, que não se deixem corromper pelo poder e nem pelo dinheiro, né? Saiba que no final da vida, todos nós vamos prestar contas para Deus. É com ele que nós precisamos ser aprovados, como disse o nosso texto da epístola desse final de semana. Então é Deus que nós precisamos da aprovação de Deus e não dos homens. É interessante que as pessoas começassem a pensar desta forma, né? E pastor, eu tenho um pensamento sobre isso, por exemplo, porque e ninguém deixa ele falar na igreja. Não, para mim, um irmão da igreja tiver que ainda falar para os outros o que ele vai propor, é que alguma coisa está errada, né? Ele deve merecer a credibilidade e o voto de todos sem abrir a boca, porque a história de vida cristã dele na congregação deve definir votar nele ou não, né? Para mim é essa linha. Então, em hipótese nenhuma, ele precisa fazer campanha na igreja. A campanha dele dentro da igreja é a vida cristã pregressa, né? Ela é pública, ela é vista, né? Mas realmente nós temos uma situação bem mais difícil e delicada. O próprio Código de Ética Pastoral, ele coloca limites muito estreitos, como se a política fosse do diabo e a igreja fosse de Deus. E a gente percebe que na prática, nos dois espaços o diabo tenta, mas Deus governa, né? Vamos pensar assim, né, pastor, até para ajudar a clarear um pouco, né? Vamos pensar um pouquinho na Trindade. A Trindade é uma política, mas que funciona. Funciona de uma forma perfeita. Existe uma ordem, existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um, ele é um Deus só em três pessoas, mas existe ali uma hierarquia que é respeitada. Cada um tem uma função, uma finalidade, mas eles se respeitam, né? E eu digo, a política, uma casa que não tem política, ela tá errada. Se não tem, ela está exercendo uma política errada. Então, mas que tem. Uma vez eu ouvi uma palestra foi até em Campinas, São Paulo, num conselho diretor. Não sei se naquela época você era conselheiro ou não, estar lá. Ele fez, porque a gente conhece sempre politicós como a sua origem, a governança da cidade, do povo, da polis, né? Ele fez um resgate etimológico da palavra, onde politicós é aquele que pensa no todo, né? E o oposto de politicós, né, de político, era idiotez. Aí é interessante, essa leitura para mim foi muito, o idiotez é o egoísta que só pensa em si, né?
Então, nessa perspectiva de interpretação da palavra, a política é o pensar no todo, né? E isso nós precisamos fazer na igreja, na cidade, nos diferentes, e quanto mais capacitados para pensar no todo, e se esse pensar no todo tiver bases nas quais eu também creio, eu me afino, eu tenho minha direção de escolha, né? Legal, muito bom, pastor. Chegamos aí a 1h25 já de live, contando junto com o teu apagão que deu aí. Mas foi um bate-papo muito bacana, né? Inclusive, agora pouco eu vi que a Nelly está no grupo. Ó, Nelly, ano que vem aí vamos adquirir essa obra aí do pastor Ayrton e até mesmo incentivar os irmãos a tê-la, porque vale muito a pena mesmo. É uma obra que traz uma reflexão muito profunda da história e, ao mesmo tempo, do que nós hoje colhemos ainda e vivemos por causa desta reforma, tá? Pastor Ayrton, faz tuas considerações finais aí, então, para os nossos participantes da nossa live aí. Bem, gente, quando a gente olha para a reforma protestante, veja que nós falamos de tanta coisa, né? A grande herança é a Bíblia na nossa língua, na língua do povo. Então, aquilo que é mais trivial, aquilo que todos nós falamos, a gente até nem entrou hoje, né? Mas ali está a base, né? E assim como a Bíblia, ela tem amplo ensino para nós, e cada vez que nós lemos e estudamos, nós percebemos mais algo novo para nós. Assim também refletir sobre a reforma, sobre a vida, a obra de Lutero, o que ele escreveu, isso também é um mundo assim muito amplo e é muito gostoso. Quem gosta de ler, leia e perceba, busque suas da metodologia usada naquela época. Desculpa aí, cortou aí. Buscar as suas o quê? Buscar suas interpretações, encontre na história daquela época, né, e traga para hoje a forma como os reformadores se colocaram na dependência de Deus e baseado na Escritura para dar respostas no seu tempo. O mundo nunca mais foi o mesmo após a reforma. Né? E uma coisa assim, isso não é profecia, não vamos espiritualizar, mas vamos tomar uma lição. A reforma ocorre num tempo de pandemia, a peste. Uma das filhas de Lutero morre com 13 anos no meio de uma peste, não era Covid, era outra. E isto impulsiona e é usado por Deus para o evangelho ser espalhado pelo mundo na língua de cada povo, né? Agora nós vivemos um tempo e nós precisamos realmente reconhecer que nós luteranos, nós pregamos muito bem a luteranos, mas a pandemia nos colocou na mídia a pregar para quem quiser assistir e reassistir e assistir de novo, né? E isso deve nos mover a ter coragem, a fazer investimentos quando necessário, para que nós tenhamos realmente uma mensagem bíblica contextualizada para o mundo de hoje e em abundância para todos aqueles que queiram ouvir Jesus falando e concedendo salvação. Que legal. Eu quero até ler o recado aqui da Lourdes Rodrigues, acho que é interessante. Conhece ela? Conhece ela? Não me lembro. Ela é minha prima, a mãe dela é irmã da tia Helena. Opa, então tá tudo em família aí. Leia aí. Mês de outubro é um mês em que relembramos a Reforma Protestante, 31/10. Vale refletir nessa história que mudou o mundo em todos os campos, social, político e educacional. Não só religioso,
Continuemos perseverantes na fé, protestantes, dialogantes, e melhoremos nossa vida com ações, frutos e obras da fé para melhorarmos o mundo hoje e sempre. É isso aí, Lourdes. Na verdade, esse é o propósito, continuar firme na fé, e é aquilo que o pastor Ayrton falou, que é a visão do todo, de nós, de fato, olharmos para o bem de todos, né? Pastor, a frase dela me relembra uma questão da reforma. Em Lutero, a reforma se dá em duas direções: a esperança e o temor de que o dia do Senhor irromperá a qualquer hora. Eu falei um pouco disso. E a outra parte é a visão de pôr em ordem a sociedade e melhorar o mundo. Ela, usando a palavra melhorar, eu me lembrei essa questão, né, de que Lutero se vê, por causa da fé, como instrumento de que algo precisa ser feito para melhorar a vida desse povo. E semana ainda li uma frase, né? Se você não consegue mudar o mundo, mude o mundo de uma pessoa, né? É por ali, nós temos que fazer, nosso trabalho é o trabalho de formiguinha mesmo. É ali onde cada um mora, onde cada um estuda, onde cada um trabalha, onde cada um vai passear, onde cada um vai passar. É nós, de fato, semear as coisas boas, as coisas de Deus, do reino de Deus, para que as pessoas tenham um mundo melhor, ou pelo menos que o mundo da pessoa seja melhor, né? Muito legal. Valeu, pastor. Muito obrigado. Valeu. Por mais uma. Quero avisar a diretoria aí da Concórdia que essa semana nós temos reunião, não tem que conversar. Muito obrigado, pastor Ayrton. Foi uma satisfação muito grande de novo estar contigo. Foi muito bacana, foi legal, foi assim uma conversa bastante simples, mas bastante esclarecedora e ao mesmo tempo muito profunda. Então fica aqui o meu sincero agradecimento a você e a todos aí que estão participando da nossa live. Muito obrigado por vocês estarem conosco sempre. Continuem participando. Nós temos amanhã à noite instrução de adultos online. Quinta-feira nós temos a presença aí do pastor Anselmo Graf falando sobre o 9º e 10º mandamentos, tá? E se vocês quiserem rever todas as lives aí, tanto com o pastor Ayrton, como também com todas as demais pessoas que já foram convidadas aí, pastores, entrem lá no meu canal do YouTube, tá? Está tudo lá postado, ou se não até mesmo pelo Face aí da Congregação Concórdia. Um grande abraço a todos vocês, um beijo no coração, continuemos aí firmes nessa reforma espiritual que Deus fez, que Deus Espírito Santo fez em nossa vida. Um grande abraço e até mais. Amém.